Bem, continuando aqui com a nossa análise, vamos agora para a tela de detalhe do banco agência, para ver quais foram as alterações que nós fizemos, né, para que esses botões funcionassem dessa maneira e para que nós tivéssemos aqui a responsividade com o Flutter Bootstrap. Então, estou aqui com a banco agência detalhe page, que é essa página aqui, tá? Nós temos aí uma série de imports, né? Nós temos agora novos arquivos lá dentro de shared, foram códigos removidos de view-to-lib e organizados em novos arquivos, como você já viu aí alguns, tá? Então eu tenho aqui a banco agência detalhe page, ela é um stateful widget, daí eu tenho o banco agência detalhe page e state para controlar o estado. Começo aqui em cima com o banco agência provider. Aí eu tenho também o shortcut map e o action map para lidar com os meus atalhos. No init state eu vou pegar os atalhos de detalhe page. Antes disso, nos parâmetros da grid, e isso aqui é algo que vem do Flutter Bootstrap, eu configuro o gutter size. O gutter size é o espaço que vai ter entre as colunas, tá? Entre as colunas do Bootstrap. Então eu coloquei esse gutter size lá nas constantes. Pressionar F12 para você ver. Aqui, ó, tá definido como 10, tá? Se você quiser um espaço maior ou menor, basta você alterar aqui a constante e todo o sistema vai funcionar de acordo, tá bom? Os atalhos da detalhe page nós já vimos, mas eu vou pressionar F12 aqui de novo. Tá aqui, ó, atalhos da detalhe page, está dentro desse arquivo, atalhos desktop web. Detalhe page, então eu tenho o atalho F3 e o atalho F9, tá? F3 para alterar, F9 para excluir. E o método, né, que vai lidar com os atalhos é o tratar ações atalhos, que está logo aqui embaixo, tá? Todas as nossas páginas vão ter esse cara aqui, esse tratar ações atalhos, tá bom? Então, caso o atalho seja do tipo excluir, que é o F9, nós chamamos o método excluir. Caso seja do tipo alterar, que é o F3, nós chamamos o método alterar, tá? Muito bem. Daí vem o build. Aqui no build eu instancio o meu provider, né? O provider que eu declarei aqui fora, está declarado aqui, eu instancio ele dentro do build, tá? Provider of banco agência view model. Daí, caso aconteça algum problema, eu lido com o erro aqui, exibo a erro page. Caso não, aí de novo, ó, eu retornava aqui um theme, anteriormente, agora eu estou retornando o Foxable Action Detector e dentro dele o Focus, tá? E assim eu consigo pegar os atalhos que eu preciso, tá bom? As actions é action map, que a gente definiu lá em cima. Shortcuts, shortcut map, que nós definimos lá em cima. Pronto, aí do tema para baixo, né, é parecido com o que a gente já tinha, tá? Então, eu pego o tema da detalhe page. Veja que anteriormente aqui eu tinha uma view-utilib.getThemeDetalhePage. Agora eu tenho só o método. Por quê? Eu vou pressionar F12 nele. E você vai ver que agora eu tenho esse widgets página detalhe. Tá? O widgets página detalhe. Tem o widgets página persistência também. Tem o widgets do caixa. O widget das abas. Tá? Então esses 4 arquivos são novos. E os códigos que estão nele foram removidos de view-to-lib. Lembrando que o código ainda está em view-to-lib, enquanto eu não reorganizo todo o restante das janelas, né? Mas depois que todas as janelas tiverem sido reconstruídas com o gerador de código, o código que está nesses arquivos novos vai ser removido de view-to-lib, tá bom? Muito bem. Então, widgets, página de detalhe. Então, aqui, ó, todos os widgets que eu preciso para a página de detalhe estão aqui, tá? Get padding detalhe page, get theme detalhe page e get list tile detalhe page. Perfeito. Então, esse método está indo lá e está pegando. O filho dele é um scaffold. Aí, esse scaffold ele vai ter uma app bar. Essa app bar ela tem algumas actions. As actions eu estou pegando através de um
Método, do jeito que eu fiz lá na lista page, tá? Qual é o método? Get botões da app bar. Vou pressionar F12 aqui pra gente ver. E aí é bem parecido com o que eu fiz aqui na lista page, ó. Se a tela for pequena, eu pego um botão tela pequena para o botão excluir e um botão tela pequena para o botão alterar. Se não, se a tela for grande, eu pego um botão grande para o botão de excluir e um botão grande para o botão de alterar, tá? O botão grande é esse aqui, ó, são esses dois. E se a tela for pequena, aí o botão fica assim, pequenininho. Beleza? Muito bem. Deixa eu retornar lá então. Pronto, então aqui eu pego os botões. Aí vem o corpo deste cara, que é um Single Child Screw View. O filho dele é um Bootstrap Container. Ó. Aí aqui sim, eu estou utilizando o Flutter Bootstrap. Tá? O Fluid True. Decoration, eu coloco aqui uma decoração azul. Por isso que está aparecendo essa caixa azul aqui em volta, ó, da minha página. E dentro desse Bootstrap Container eu coloco outro Bootstrap Container com o Fluid False. Tá? A decoração dele é branca, que é essa caixa aqui de dentro, ó, que é branca. Tá bom? E aí dentro dessa caixa aqui de dentro eu vou organizar as minhas colunas. Tá? As minhas linhas e colunas, né? Muito bem. Então, eu começo colocando uma linha, daí para essa linha eu coloco uma ou mais colunas. No caso da primeira linha aqui, que é o ID, eu coloco apenas uma coluna, tá? Com o call do, ou seja, ocupa todo o espaço. Daí eu coloco uma size de box para separar uma linha da outra, venho com uma segunda linha. Nessa segunda linha eu tenho também uma coluna, que é o banco. Aqui, ó, o nome do banco, tá? Primeira linha com uma coluna, segunda linha com uma coluna. Na terceira linha, eu tenho duas colunas. Uma vai ocupar 8 e a outra vai ocupar 4. Lembrando que são sempre 12. Normalmente, nós configuramos a coluna como 12. Pode ser diferente, mas o padrão é esse, tá? Então, essa aqui ocupa 8 de 12, ó, 8 espaços de 12. E essa aqui ocupa 4 espaços de 12, tá bom? Muito bem. Daí vem com uma outra linha aqui, agora com o nome, ocupando todas as 12 posições. Tá aqui o nome, ó, tá? Daí eu venho com uma outra linha, agora essa outra linha ela tem 3 colunas, 1, 2, 3, sendo que ela tem 2 configurações, né? Se a tela for pequena, cada linha ocupa o espaço de 12, ou seja, ocupa a linha toda. Se a tela for de médio para cima, aí essa primeira coluna ocupa apenas 4 espaços, a segunda coluna ocupa 4 espaços e a terceira coluna ocupa 4 espaços. Como está acontecendo aqui, ó. Agora, se a tela for menor, veja que telefone, contato e gerente, eles vão ocupar uma linha toda, ó. Telefone, contato e gerente ocupam a linha toda. A partir deste tamanho, aí eles ocupam apenas uma linha separada em 3 pedaços, tá? Conforme nós configuramos. Muito bem. Daí vem a última linha, que é a da observação, ela sempre ocupa o espaço todo. No caso aqui, dessa coluna que pode se dividir em 3, dessa linha que pode se dividir em 3 colunas, ou ela pode ficar numa linha só, dependendo do tamanho, né? Nós temos que configurar esse padding aqui, tá? Esse padding é o espaço entre uma coluna e outra quando ela é transformada numa linha. Aqui, ó, é o espaço entre uma coluna e outra quando ela é transformada numa linha, tá bom? Então, nós precisamos colocar esse padding aqui e eu configurei ele dentro de biblioteca, tá? Distância entre coluna quebra linha, ó. É um método que tem lá em biblioteca, tá aqui. Esse método ele vai utilizar o Flutter Bootstrap, tá bom? Que ele utiliza um método do Flutter Bootstrap chamado Bootstrap Value Based on Size. Daí, ó, se for um tamanho muito pequeno, eu coloco esse padding aqui. 5 para o topo, 10 para o bottom. Se não, aí o padding ele é 0, tá? Não coloco padding nenhum.
Por quê? Porque eu só vou fazer essa quebra de linha, né, quando a tela for muito pequena, tá? Quando a tela for muito pequena, aí sim eu passo o conteúdo para uma linha só. Então, normalmente eu farei dessa forma aqui. Caso você queira alterar essa lógica, basta que você venha aqui e altere esse método, tá? E aí, alterando esse método, ele vai funcionar para o restante de toda a aplicação, tá bom? Se você não entendeu ainda esse esquema do Flutter Bootstrap, volte e assista às aulas do Flutter Bootstrap e veja o artigo do autor do Flutter Bootstrap, tá? Para você compreender plenamente como é que ele funciona. É importantíssimo que você compreenda para você não ficar perdido aqui, tá? Muito bem. Retornando então aqui na Banco Agência Detalhe Page, nós já vimos que tem esse método para pegar os botões e no onPress dos botões, né, eu chamo alguns outros métodos, tá? Que é o método excluir, o método alterar. Eles também estão sendo chamados lá dos atalhos, né? Ó, o método excluir e o método alterar, tá? Esses métodos, eles estavam aqui dentro do código, não existia nem método, né? Esse código que agora está nesses métodos, ele estava aqui mesmo, dentro do build, tá? Mas como agora eu tenho que chamar ou através de um atalho ou através do clique do botão, eu separei esses métodos aqui embaixo, tá bom? Então, o método alterar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai navegar para a página de persistência e vai passar lá o título, o objeto que está aqui e a operação como A. E o método excluir, ele chama uma dialog box de exclusão. Daí, se o cara ele responder sim, ele vai excluir o registro e depois ele fecha a janelinha da pergunta e essa janela de detalhe page retornando para a janela lista page, tá? E é isso, essa é a nossa página de detalhe, né? Ela foi alterada para que nós consigamos utilizar os atalhos e que para que ela fique também responsiva aí de acordo com o tamanho da tela, tá certo?